Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Essa leitura de Jeremias fala de uma profecia messiânica, de um Messias que depois vai reunir de novo o povo de Israel para voltar à sua casa. Aqui é pós-exílio, lembra das duas invasões da Síria, os assírios que invadiram o reino do norte, cuja capital é Samaria, e primeiro já mandou um monte de deportados para lá, por isso que os judeus têm uma certa resistência com os samaritanos e vice-versa, porque já tinha muitos pagãos lá, e depois a Babilônia com Nabucodonosor, que invade o reino do sul. Levou um monte de gente de fora e arrancou os judeus de lá e levou para outros países. Então aqui é o momento em que Deus está falando que esse Messias vai, por causa dele, vai ser reunido todo o povo de Israel e voltado. Claro, antes de Jesus, Deus já suscitou Ciro, que é um pagão, rei da Pérsia que venceu Nabucodonosor, a deixar o povo voltar. Olha tanto que Deus guia a história. Mesmo os pagãos caem na mão de Deus quando Ele quer guiar a história. Por isso que a gente não pode perder nem a fé nem a esperança, mesmo em situações dramáticas como estamos vivendo. Então sempre Deus pode tudo. E é interessante que esse capítulo 23, Jeremias, inspirado por Deus, culpa os pastores ruins, os maus pastores, pela dispersão do povo. Apesar de ter tido a invasão da Síria e da Babilônia, o culpado de tudo são os pastores ruins. Por isso que eu falei do Gustavo no início, tem que ser santo. Ou seja, a primeira dispersão do povo de Israel é para a idolatria, para o amor próprio, por falta de pastores bons. Um pouco antes desse texto, fala dos maus pastores. Então vocês têm que rezar muito por mim, por todos os pastores, para que não sejam maus pastores, para que bata o cajado da verdade. Porque na verdade, o bom pastor, o padre, o bispo, o santo, dá fadiga por vários motivos. Porque quando se fala a verdade, o demônio persegue, em todos os níveis. Vira e mexe, algum bispo me escreve, reza por mim, que está feia a coisa. Aí eu brinco assim, mas se está feia para o bispo, imagina para o padre, né? Então, os bispos, os padres, vão enfrentar Satanás. Depois, a outra fadiga do bom pastor é a questão de avaliar vida por vida. O pastor não pode ser um político. Eu não posso criar regras da paróquia de um povo em geral. Eu tenho que entender um por um, a sua história de vida. É muito fadigoso um pastor santo. Aqui poderia colocar um monte de regra. Não pode fazer isso, só pode pegar fulano, as panelas só pega fulano, ciclano, se chegar com a cara ruim, vai levar tal, e assim por diante. Mas não funciona. O pastor tem que entrar na alma e na história de cada um, entender o contexto. Outro dia aqui, eu escutando uma mulher que nem é casada, só juntada, falando do marido, que ele é duro, parará. E eu comecei a ser duro com ele. Aí eu falei, não, mas me conta a história dele. Não, o pai matou a mãe quando era criança, depois abandonou o filho. Eu falei, não, peraí, esse homem é bom demais, viu? Vai com calma. Os irmãos todos já estão usando droga, ele não. Então nós temos que ver contexto por contexto. As catequistas, muitas catequistas chegaram em mim e falaram, Padre do céu, eu danei demais com o menino na catequese, não para quieto, não aguenta. Quando eu fui ver a história dele, é assustadora, espancado pelo padrasto. Então nós temos que entender um por um. O seminário, o reitor, que é santo, não pode criar, faz isso, tem que chegar às 7 horas na capela. Se chegar às 7h01,
já é uma advertência, chegar às 7 mais uma vez já está de... E depois suspensão, depois vai embora. Se fizer isso, não vai entender o contexto. Essa semana um seminarista aqui no Brasil, não vou falar de onde é não, padre, eu fui mandado ficar um ano em casa, porque eu estava com enxaqueca e faltava algumas aulas. Eu falei, mas você foi reprovado por falta? Não. E por nota? Não. Ele me deu 2 anos para resolver minha enxaqueca. Falei, quem deu 2 anos? O meu formador. Olha se tem cabimento. O menino já tem tanto peso na cabeça, ainda tem um formador que fica exigindo que a enxaqueca dele se resolva, como se fosse fácil, né? E agora saiu do seminário o formador. Pôs o menino 1 ano aí para... Então nós temos que ter um pouco de bom senso. É fadigoso você entender história, dialogar, entender com cada um. O que está motivando cada um? Por isso que precisa de pastores santos. Santos para aguentar ser perseguido pelo demônio, santo para ter fadiga para acompanhar cada um com a sua história. Não é fácil, não. É mais fácil botar regra no seminário, então bota um monte de regra, fica no seu escritório, mas isso não é um bom pastor, né? E o Evangelho? O Evangelho é mais, a gente falou da genealogia ontem, é mais uma foto. Os 4 evangelhos, gente, são fotos diferentes de Jesus que se complementam, né? Porque Jesus é inesgotável. Não são, por isso que Jesus não escreveu nada. Aqui a gente vai tirando fotos da vida de Jesus que se complementam. Aqui está dando foco mais em São José. Maria estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela seu José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Aqui, esse texto é que serviu de inspiração para todos esses livros, O Silêncio de São José. Quem já ouviu falar disso? Não? Alguém já viu O Silêncio de São José? São José, o homem do silêncio. Bem, aqui, gente, é outra coisa difícil na vida espiritual. Eu, como padre também, eu sou de uma famíliazinha que gosta de falar, sabe? Sabe que as famílias, quando reúnem para o almoço e vem gente de fora, vocês acham que está todo mundo brigando? Quando você chega assim, você fala, gente, chama a polícia, que está acontecendo alguma coisa aqui. É a minha. Então, desde quando eu me tornei padre, Deus tem me cutucado para o silêncio. Por exemplo, o que o silêncio de São José... Porque na verdade, gente, como é que São José vai entender uma fecundação do Espírito Santo que nunca houve na história? Você acha que vai entender a cabecinha dele? Claro que não. Então, a justiça levou ele ao silêncio. O silêncio salvou Maria. Tem um videozinho na internet bonitinho, não sei se vocês já viram isso. Uma criança que sempre chega atrasada na escola e o professor vai... Já viram? E depois vai ver que o menino sempre está ajudando o outro. Então o professor naquela hora, você pode reagir boquejando, ou o silêncio vai levar aquela situação à justiça. E depois, quando você tiver a oportunidade, você fala, por que você está chegando atrasado? Todos os dias, ao invés de você humilhar o estudante na frente de todo mundo. Eu já atendi casal. Uma vez a esposa falou do marido, gente, mas quando ela falou, eu pensei, esse marido é o capeta. E já comecei também a ficar com raiva do marido. Já dando, falei, traz seu marido aqui urgente. E o marido foi, e eu comecei a tanar com ele, pá. Aí começou a sair lágrima. Falei, gente, tá errado, esse homem ruim lá, tá tão doce assim, né? E aí eu fui diminuindo o tom de voz. Falei, gente, agora eu estou confuso. Traz os filhos. Adivinha quem era a encapetada? A mulher. Desde a infância ele sofre com a mãe. E se ouviu a mãe, você achava que o marido ela era uma santa. Qual é o remédio que salvaria a justiça do casamento? O
Eu tinha que ser silêncio, tinha que ouvi-la e não emitir nenhum tipo de reação. Silenciar e aguardar, pesquisar mais. Vocês estão entendendo a importância do silêncio? Outra coisa, o que o silêncio de São José fez além da justiça a Maria? Possibilidade de escuta, não é? Tanto é que aí o anjo veio no sonho. A outra coisa que o silêncio, e não menos importante, é a possibilidade. Aqui quando eu falo silêncio, é silêncio interior. Mesmo que esteja tocando, quando está tocando funk fora, não dá, né? Não dá conta de ouvir Deus dentro. Mas mesmo que esteja um pouco ruidoso fora, você tem como silenciar-se interiormente para ouvir a voz de Deus. Então, quando eu estou atendendo alguém e ouço alguém, além de silenciar, eu tenho que falar: Senhor, o reitor, se o Gustavo chega todo dia atrasado, né? Primeira coisa, silêncio, que eu não sei o que está acontecendo. Depois, ouvir a Deus. O que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer para ajudá-lo? Senhor. Porque quem conhece o Gustavo? Eu? A alma de alguém? Não, só Deus conhece. Então você escuta e depois você pesquisa. Parece simples demais, mas como tem um monte de livro silêncio, o poder do silêncio do cardeal Sara, silêncio, tem um monge aí que escreveu sobre o silêncio também, um monge famoso aí. Ai meu Deus, minha cabeça é muito ruim. Se tem esse tanto de livro, é porque não é fácil nós segurar a linguinha. Concorda? São Tiago fala que quem controla a língua, controla o corpo inteiro. É mais difícil controlar a língua do que a parte sexual. Então, esse silêncio de São José é o mais famoso, que possibilita você não injustiçar alguém e possibilita você escutar Deus. Não é assim? Ou não? Então, depois vocês leem algum livro de silêncio aí de São José, porque São José é o cara, né? E aí o anjo fala: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Nome, Yeshua. Como é que é o segundo mandamento? Não usar seu santo nome em vão. Esse segundo mandamento não é só não blasfemar o nome de Deus. E também, gente, não é que, fica com Deus, vai com Deus, estou pecando. Não é isso que é pecado, não. Deus me livre. Deus não vai cortar com isso, não. O segundo mandamento é a blasfêmia mesmo, ou, olha que interessante, o nome na cultura hebraica sempre diz algo. Ou seja, o nome está ligado à intimidade. Yeshua, Deus que salva, e depois está aqui, porque Ele vai salvar o povo dos pecados. Então o segundo mandamento não é só não blasfemar, é você não procurar ter intimidade com Deus. Entendeu ou não? O segundo mandamento exige que nós tenhamos intimidade com Deus, para que possamos falar o nome com a autoridade de quem conhece. É um mandamento que nos obriga a ter um relacionamento profundo com Deus. Não é só blasfemar, porque o nome sempre diz algo. Miguel, Deus que luta, né? A questão dos nomes, Israel, né? Também, e assim por diante. Vamos agora a mais só uma curiosidade aqui, que diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumpriu o que estava dito pelo profeta Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Deixa eu ver se dá tempo aqui. Isaías 7,14. Esse texto deu pano para manga. Por quê? Porque na cabeça do judeu é impossível imaginar que uma virgem vai dar à luz. Então, nós tivemos
muitos estudos de protestantes ou de ateus do século XIX, na Alemanha, que fizeram uns estudos meio científicos, técnicos. E aí, um dos estudos é da língua. E quando vai pegar o hebraico, não está escrito virgem, propriamente dito. Tá? Alma quer dizer uma jovem, uma menina jovem, pronta para casar. Mas também que não exclui virgem. Não exclui virgem. A palavra virgem em hebraico é betulá. Aqui foi usado alma, quer dizer jovem. Por quê? Porque eles, para quem não tem a revelação, não sabe que Deus pode inspirar tudo, eles falam, não, aquela cultura hebraica é impossível que possa pensar em virgem, não. Né? Mas a primeira coisa, gente, que vocês têm que entender, é que a Bíblia, o autor principal da Bíblia, quem é? Quem? Deus. O que escreve é um agente instrumental. E não é necessário que o agente instrumental, que escreve, inspirado, tenha todo o conhecimento pleno do que está sendo escrito. Entende, não? Isso é muito importante. Você não pode limitar. Muitos dos que foram inspirados não sabiam da grandeza de tudo que ia acontecer, porque ele foi inspirado. Mas o autor principal sabia. Certo? Bem, por causa disso, vocês sabem que antes tinham copistas, não tinha impressão. Tem uns irmãos protestantes que acham que a Bíblia caiu de zíper. A impressão foi o ano 1450 e pouco. Então, cada Bíblia era copiada. Então, muitos dos críticos dizem que foram os discípulos de Mateus que, na hora de copiar Isaías, mudaram para virgem. Entende, não? Estão acompanhando? Só que existem relatos que a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego 200 anos antes de Cristo, pelos chamados 70 sábios, que é a Bíblia dos 70, e nessa Bíblia já está virgem. Eles traduziram alma por partenos, que é virgem. Então não foi uma questão porque Mateus já sabia que ela era virgem e os seus discípulos foram lá e copiaram virgem. Já está escrito. Mas o que eu quero que vocês entendam é: não é necessário que o agente instrumental seja plenamente consciente daquilo que ele está escrevendo. Ok? Entende ou não? Por exemplo, quando alguém escreveu aquela profecia de Natã para Davi, que vai construir, o seu filho construirá uma casa, né? E depois fala assim, e essa casa, esse reino não terá fim, ele pode pensar que é Salomão também, mas que vem depois Jesus, o Messias, né? As profecias do servo sofredor de Isaías, os judeus não reconheciam como messiânico, eles não queriam um servo sofredor. Pode ser que o agente instrumental também não reconhecesse que fosse o Messias, não sei. Mas é só para... Infelizmente não temos mais tempo. Mas é importante vocês terem um pouco de noção da questão da inspiração da Bíblia. Bem, que Nossa Senhora, sempre termino com ela, nos inspire sempre ao silêncio. Também ela é a Virgem do... Nossa Senhora, não sei cantar. Virgem do silêncio. Não é isso? Então, José, engraçado, né? Os maiores do céu são silenciosos. Meu lugar lá deve ser lá o último, né?